Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. E nessa aula nós vamos ver como importar os dados para dentro do Power BI. Nós vamos começar pela nossa tabela Fato, que é a nossa tabela de vendas, e na próxima aula nós vamos ver as dimensões, como importar as dimensões. Nós vamos criar também uma AD calendário, que é importantíssimo, todo projeto de BI deve ter uma AD calendário para análises temporais. Então nessa primeira aula nós vamos ver a tabela de vendas, tá? Eu criei aqui uma pastinha do nosso curso, Power BI curso. Nela há uma pasta de dados e uma segunda pasta que tem o restante do material que nós vamos ver ao longo do curso. Abrindo aqui a nossa pasta de dados, então nós temos ali aquelas planilhas que nós vimos na aula anterior, né, em relação aos dados, tanto da nossa tabela fato de vendas, como as dimensões. E a AD calendário, conforme eu disse, né, que nós vamos criar também, ele é um arquivinho TXT aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como criar essa AD calendário, tanto usando o DAX como a linguagem M, tá? Então vamos abrir aqui o nosso Power BI, para termos o nosso primeiro contato com ele, né? Podem ver que agora ele não aparece mais aquela tela do boas-vindas, né? Eu vou escolher aqui, ó, relatório em branco. E aqui, essa é a nossa cara do Power BI pela primeira vez, né? Podem ver que não tem nada aqui, né? Essa é a nossa interface aqui, onde vai ser criado o dashboard. Nós temos aqui uma aba de filtros, tá? Que está oculta aqui. Por padrão ela vem oculta. Se nós quisermos aplicar algum filtro nas páginas aqui, né? Nós temos as visualizações, que são os gráficos, né, que nós vamos utilizar, cartões, filtros, tá? E a parte dos dados que vai ficar aqui, né? Por enquanto não tem nada, que nós não carregamos nada, mas ele fica aqui, tá? Por padrão, ele vem dessa forma, tá? Mais à frente, no decorrer do curso, eu vou mudar esse formato, eu vou mostrar para vocês um outro formato, conforme teve uma atualização do Power BI, ele tem uma opção de interação no objeto, e aí ele se apresenta de uma forma diferente, só com um menu lateral aqui, com uma barrinha lateral, né, com os ícones de dados e visualizações e assim por diante, tá? Aí fica a critério de vocês, como vocês preferem trabalhar, mas eu prefiro aqui do modo tradicional, como o modo default que o Power BI abre, né? Então, aqui na barra lateral esquerda, nós temos aqui a exibição do relatório, que é onde nós vamos montar o nosso dashboard. Nós temos aqui o modo de exibição de tabela, que quando nós importarmos os nossos dados, por enquanto não tem nada aqui, mas as tabelas ficam aqui na lateral e nós conseguimos ver os dados aqui, tá? E a nossa parte aqui de exibição de modelo, que é onde nós fazemos o relacionamento das tabelas, a parte de modelagem, tá? Por enquanto não tem nada, porque nós não importamos. E aqui também, eu estava esquecendo, né? Temos aqui a visualização de consultas em DAX, né? Isso aqui é relativamente novo, tá? Tem a parte aqui do Copilot também já inserido aqui. Então vamos voltar aqui para a nossa exibição do relatório. E aí eu vou mostrar para vocês como importar os dados, né? No caso aqui nós vamos utilizar uma planilha de Excel, né? Que a nossa tabela fato está numa planilha de Excel. E conforme eu disse no início do nosso curso, né? Nós vamos ver também como importar os dados via uma query do SQL Server, tá? Então, inicialmente nós vamos fazer a planilha de Excel e mais à frente vamos ver ali como importar via banco de dados, tá? Então, nós temos algumas opções, tá? A primeira delas é essa obter dados. Eu posso clicar em cima direto aqui do obter dados, ele vai abrir essa tela, tá? Com os conectores. Aqui nós temos todos os conectores junto nessa aba tudo, né? Então temos aqui, ó, Excel, pasta CSV, XML, JSON, pasta, se eu quiser importar uma pasta inteira, PDF, Parquet, né? Tem todos os bancos aqui, ó. Se nós descermos aqui pela barra de rolagem, tá? Tem todos os bancos, tem conexão ADBC, tem conexão web, tem de tudo aqui, Python, tá? E também está separado por categorias aqui logo abaixo, ó, arquivo, né? Então se eu clicar no arquivo tem aqui, ó, CSV, Excel, né? XML, JSON, né? Como eu falei, a pasta. Se eu quiser por banco de dados,
eu venho aqui, né, como eu falei do banco de dados SQL Server, né, já está logo de cara aqui, nós vamos ver isso mais à frente, né, tem aqui Access, MySQL, Postgre, tem vários outros aqui, né, temos também aqui do Microsoft Fabric, tá, os conectores do Fabric, temos do Power Platform, tá, alguns conectores aqui são apenas 4, do Azure, tá, temos aqui todos do SQL do Azure e por aí vai, né? O Synapse e todos os outros. Serviços online, né? Nós temos aqui do Dynamics, né? O 365 aqui, né? Tem várias opções. E outro, né? Que são outros conectores que não se encontram ali naquelas categorias, né? Por exemplo, alguns bancos não tem conectores, o Power BI não tem um conector direto aqui dentro, então você pode usar uma conexão ODBC e criar ali uma conexão ODBC para conectar esse banco e assim por diante, tá? Então, no nosso caso nós vamos usar o Excel, mas eu vou cancelar aqui para mostrar por onde mais eu consigo acessar esse menu, tá? Então eu posso vir por ali, posso vir nessa setinha lateral aqui do obter dados também, ó. Se eu clicar aqui, ele já vai me mostrar aqui os mais utilizados, né? Aqui, ó, fontes de dados mais comuns, então ele já me dá ali os mais comuns, tá? Se eu quiser voltar para aquele menu, posso ou clicar aqui ou ver no mais, ele já aparece aquele menu novamente, tá? Vou cancelar mais uma vez. E no caso do Excel, já tem aqui logo de cara, ó, uma pasta de trabalho do Excel, do SQL Server também, eu já tenho aqui logo de cara, tá? Se quiser clicar direto aqui, ele já abre uma conexão do Excel, né? E do OnLake e por aí vai. Então eu vou clicar aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, tá? Ele já abriu ali, eu já tinha mapeado aqui, né? Onde estão as nossas planilhas. No caso aqui é só procurar, né? Vocês podem procurar pela barra lateral, se estiver em algum outro lugar, ou colocar o link aqui em cima, né? O diretório, né? O caminho aqui em cima que ele funciona também, tá? Então vamos começar com a nossa planilha de vendas. Eu vou clicar aqui em cima, clico em abrir. Ele vai abrir ali um menu para mim inicial, tá? Como essa planilha tem apenas uma aba, né? Que é a nossa F Vendas, tá? Eu vou clicar em cima dela. E aí ele já me dá um preview aqui dos dados, né? Podem ver que, como nós vimos na aula anterior ali, tá um pouco bagunçado, né? Nós temos aqui 3 linhas, né, linhas em branco, tem aqui uma linha com um cabeçalho que nós não vamos usar, né? As colunas estão sem o nome, né, das colunas. Se eu vir aqui para a lateral, tá tudo ali, ó, coluna 1, 2, 3 e por aí vai, né? O nome das colunas estão aqui, ó, na quarta linha, né? Então tudo isso nós vamos arrumar via Power Query. Aqui embaixo ele me dá uma opção, tá? Já arrumando um pouco disso, né? Pode ser que tenha alguma coisa mais abaixo aqui, né? Que ele deixa, às vezes ele não pega, né? Ele deixa passar, mas se eu clicar aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Ele já dá uma arrumada ali, ó, já coloca os nomes das colunas, já eliminou aquelas linhas, né? Que não vai ser utilizada, né? Então ele já deixa ali o conjunto um pouco mais enxuto. Mas eu vou desmarcar aqui, tá? Porque eu quero mostrar para vocês como fazer isso via o Power Query, tá? Então, deixa eu só desmarcar aqui novamente e marcar, pronto, voltou como estava aqui, tá? Então, sempre quando estiver assim bagunçado, ou vocês não sabem de onde está vindo esses dados, a planilha, né? Não é uma fonte confiável, ou você nunca abriu ainda o arquivo, né? Então, eu recomendo sempre, né, clicar em transformar dados, nunca já carregar os dados para o seu modelo, tá? A não ser que, né, olha, você já reviu, já verificou, né, viu todos os dados, viu a planilha, viu que está tudo certinho, tá tudo correto, aí você pode carregar conforme a sua análise aí que você já fez antes, né? Mas é sempre bom ir aqui antes em transformar dados e já arrumar tudo, tá? Então vamos clicar aqui em transformar dados. E ele vai abrir ali o nosso famoso Power Query, né? Isso aqui é a cara do Power Query, tá? É onde nós vamos arrumar os dados, tá? O Power Query ele é feito para transformar os dados, é a parte de ETL do Power BI, tá? Então nós vamos tratar esses dados por aqui. Então, aqui logo de cara, né, nós vemos que tem essas 3 linhas, né? Nem todas estão
completamente em branco, né? Essa segunda e a terceira dá para ver ali, ó, que está tudo em branco, né? Mas a primeira não, né? Então vamos começar por elas, vamos eliminar essas linhas aí, né? Então aqui em cima, ó, tem um menu aqui, ó, remover linhas, tá? Eu vou clicar aqui na seta lateral e aí podem ver que ele tem algumas opções, né? Eu tenho aqui remover linhas superiores, inferiores, alternadas, duplicadas, em branco, né? Remover erros. Se eu clicasse aqui, por exemplo, remover linhas em branco, ele já eliminaria essas duas aqui, né? Então, vou fazer um teste aqui, ó. Vou remover linhas em branco. Tá vendo? Ele já eliminou aquelas duas, mas essa aqui, como ainda tem uns dados aqui, ele não eliminou, né? Só daqui para cá que está em branco. E podem ver que conforme eu cliquei ali, ele eliminou as linhas, ele criou uma nova etapa aqui, ó, linhas em branco removidas, tá? Cada ação que nós tomamos aqui dentro do Power Query, ele cria uma nova etapa aqui na lateral, tá? E aí, vamos supor, você fez alguma coisa errada, não era isso que queria fazer, é só vir aqui, ó, e clicar no xizinho, ele exclui essa etapa e volta como estava antes, tá? Então eu excluí ali o que eu tinha feito, tá? Então eu vou vir aqui em remover linhas e vou pegar, não eliminar só as em branco, né? Vou pegar as linhas superiores, vou eliminar as 3 primeiras ali. Então ele pergunta ali qual o número de linhas que eu quero eliminar. Vou colocar 3 aqui, tá? Porque são as 3 primeiras. Dou OK. Pronto. Ele já eliminou aquelas linhas, tanto em branco como a que tinha dados, tá? E aí, ele colocou aqui, né, uma etapa conforme eu falei. E podem ver que o nome das colunas ainda está, né, bagunçado aqui, porque está na primeira linha aqui. Para eu colocar essa primeira linha como o nome das colunas, eu tenho algumas opções, tá? Eu posso vir aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, tá? Posso clicar aqui, ó, ele já coloca aquela linha como cabeçalho e ele já altera o tipo dos dados, tá? Ele reconhece que, por exemplo, isso aqui é um campo data, podem ver que ele coloca um calendáriozinho do lado aqui, ele já reconhece que isso aqui é um campo de texto, porque tem tanto números como letras, né? Então ele coloca aqui o ABC, que é um campo de texto. Aqui ele reconhece que é um número inteiro, que só tem números, então ele coloca 1, 2, 3, tá? Aqui também, né? Deixa eu pegar um campo de valor aqui, ó. Por exemplo, o campo de valor, ele reconhece que é um campo decimal, ele coloca aqui, ó, 1.2. Então ele já reconhece ali os tipos de dados. Somente esse valor aqui que nós vamos corrigir, tá? Que é eu já tinha colocado de propósito para mostrar para vocês como corrigir quando vier desse jeito. Então ele está reconhecendo como um texto, mas isso aqui na verdade é um valor, tá? Só que está vindo com o BRL, né? Que é o tipo da moeda, né? Do Brasil, né? O real. Então isso nós vamos tratar mais para frente, tá? Então pode ver que ele já promove o cabeçalho, né? Ele coloca aqui o cabeçalho promovido e ele cria 2 etapas, na verdade, o cabeçalho promovido e o tipo alterado já de uma vez, tá? Eu vou voltar como estava antes para mostrar outra forma de fazer. Vou tirar aqui e vou tirar do cabeçalho também. Então voltou como estava aqui. A segunda opção é clicando aqui, ó, nessa tabelinha aqui, tá? E aí ele já abre esse menu e tá logo de cara aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Vou clicar nela e ele vai fazer o mesmo procedimento, tá? Ele promove ali a primeira linha para o cabeçalho, já cria aqui, ó, cabeçalho promovido e tipo alterado, tá? Aqui, ó, podem ver que, né, o valor tá daquele jeito ainda, os despesas, custa já como decimal e por aí vai, tá? Então, maravilha, nós já conseguimos aqui pelo menos arrumar, né, o formato da tabela. A gente pode até expandir um pouco para baixo aqui, tá? Lembrando que aqui, essa visualização dos dados, tem até um aviso aqui embaixo, ó. Criação de perfil de colunas com base nas primeiras 1000 linhas, tá? Então, muitas vezes você olha aqui e fala, não, mas, pô, tava correto a hora que eu arrumei e depois eu vi que não tava, tinha linha em branco lá para baixo, mas é porque às vezes você pode ter visto só as primeiras 1000 linhas. Tem uma opção aqui, se vocês clicarem aqui, ó, para mostrar, né, todo o conjunto de dados. Vocês podem clicar nele, que daí sim ele mostra todo o conjunto de dados. Mas daí se for um conjunto, né, com milhões de linhas ali, não é muito viável, né, ficar olhando tudo aqui até o fim. Depois é mais fácil arrumar depois quando ele acusar ali que tem algum valor em branco ou coisa do tipo, tá? Mas só para vocês saberem que tem essa opção aqui,
tá? Logo embaixo. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos arrumar aquele campo ali do valor, tá? Esse aqui, o do valor. Como que eu vou separar isso aqui, o texto do valor, né? Então, eu vou clicar em cima da coluna valor, tá? Eu vou vir aqui, ó, adicionar coluna. Vou clicar adicionar coluna. Vou vir aqui, ó, coluna de exemplos. Vou clicar na setinha do lado e tem aqui, ó, de todas as colunas, tá? E aí ele vai me abrir uma coluna nova aqui, ó, para eu criar uma coluna nova baseado no exemplo das outras, tá? Então o que que eu faço? Eu vou clicar aqui em cima desse espaço cinza, tá? Vou clicar 2 vezes aqui para ele habilitar, para eu digitar aqui. E aí eu vou colocar aqui só aquele valor, ó, 489.950,00, que é o mesmo valor ali, né? Só que é só o valor, sem o BRL. Feito isso, eu dou um Enter, pronto. Tá vendo, ó? Ele entende que eu digitei aqui o valor, eu estava me espelhando nesse valor aqui, e ele reflete para todas as linhas isso. Podem ver que aqui embaixo, ó, 179.990, 179.990, 456.992, 456.992. Então, ele replica isso para todas as linhas, eliminando o BRL ali, tá? Feito isso, eu vou colocar um nome aqui para essa coluna, né? Eu clico 2 vezes aqui, tá? Vou colocar aqui valor 2. Opa. Valor 2. Porque ainda eu tenho essa coluna valor. Se eu colocar valor, ela não vai deixar ter 2 colunas com o mesmo nome, tá? Depois eu vou eliminar essa coluna e eu consigo deixar essa aqui como valor. Feito isso, eu dou um OK aqui, ó. OK. Valor 2, tá? Podem ver que ela ainda tá como ABC, tá? Porque ele é um espelho daqui, né? Então essa aqui é um texto, aqui é a mesma coisa. E então eu venho aqui, ó, e vou clicar no ABC, tá? Para mudar o tipo dela. E vou dizer o quê? Que isso aqui é um decimal, tá? Então isso aqui é um decimal, maravilha. Aqui eu posso, se eu for fazer uma análise, né, vamos supor que eu tenha diferentes tipos de moeda no meu conjunto de dados e queira falar, olha, isso aqui é moeda brasileira, isso aqui é dólar, né? Isso aqui é euro. Eu poderia separar mais uma vez essa coluna, agora só pegando o BRL, mas no nosso caso aqui nós só vamos ter valores em real mesmo, então não tem necessidade, tá? Então eu vou excluir essa coluna aqui, eu clico em cima, clico com o botão direito, venho aqui em remover, pronto, eliminei essa coluna, tá? Então coluna removida aqui, ó, ela já montou mais um passo, tá? E aí agora sim eu vou renomear essa coluna aqui, valor 2, só para valor, tá? Cliquei aqui, maravilha, tá lá, coluna renomeada, tá? Vou dar uma olhada aqui no meu conjunto de dados para ver se está tudo ok. Aparentemente é isso mesmo, tá? Então, feito isso, eu venho aqui em página inicial, venho em fechar e aplicar. E aí pode ver que ele aparece aqui, ó, aplicar alterações, ainda não foi aplicado, né? Porque ele está carregando, ele vai carregar novamente e aplicar essas etapas que nós fizemos ali, tá? Agora sim, né? Os dados já estão aqui, ó, disponíveis, as colunas, tá? Já tratados. Então a nossa tabela fato, a F-vendas, já está ok, tá? Então eu vou salvar esse dashboard, né? A primeira vez. Eu tenho algumas formas para salvar isso aqui. Eu posso vir direto aqui no disquete, em salvar, tá? Tem a opção de vir aqui em arquivo, clicar aqui, ó, e salvar como, tá? Ou se eu resolvo fechar aqui e não salvei ainda, tá? Se eu vier aqui a fechar, ele vai falar assim, ó, deseja salvar as alterações? Aí eu coloco salvar. Ele vai aparecer essa tela aqui. Eu vou colocar um nome aqui, tá? Vou colocar aqui dashboard. Opa, de vendas, tá? Podem ver que aqui, ó, tem um ponto .pbix, tá? Todo o arquivo do Power BI, todo o dashboard que vocês salvarem, ele vai salvar com essa extensão pbix, tá? Então, quando vocês verem algum arquivo com essa extensão, saibam que é do Power BI, tá? pbix. Então, aqui já está com a pastinha do curso, tá? Vou só salvar aqui. Ok, maravilha. Ele já salvou, tá? Então, se eu quiser aqui, fizer mais alguma alteração e salvar novamente, ele já vai
para aquela pastinha lá, tá? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos importar as dimensões e fazer os relacionamentos entre as tabelas, as dimensões e a nossa tabela de vendas, né? A nossa fato de vendas, que aqui é a F vendas, para aí sim estarmos com o nosso modelo de dados completo e aí nós partimos para montar o dashboard em si, tá bom? Então, até a próxima aula, até logo.